Viva Voz, com Vera Magalhães. E o assunto é o seguinte: Polícia Federal pega mais um esquema de desvio de dinheiro em emendas parlamentares. Isso tem efeitos, uma luta contra a corrupção, mas com efeitos políticos, né, Vera? Efeitos psicológicos e políticos ali sobre o ânimo do Congresso. Lá tinha muito uma preocupação com esse aspecto, né? O aspecto das investigações em torno das emendas. Por causa de um inquérito grande que já corre, que é aquele do Rei do Lixo, mas também pela percepção que havia ali de que estavam em curso muitas investigações da Polícia Federal que poderiam levar à abertura de inquéritos semelhantes. Por quê? Porque com o uso disseminado das emendas, começam muitas investigações locais pela polícia e pela justiça dos estados, e aí quando elas esbarram em o nome de um deputado ou de um senador, portanto alguém que tem foro junto ao Supremo, é feito um requerimento para isso subir, para isso partir para o Supremo e, portanto, passar a ser da alçada do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. E isso está acontecendo com mais frequência, já são mais de 20 inquéritos envolvendo parlamentares. Nessa operação de hoje, foi atingido um parlamentar do PDT do Rio Grande do Sul. Uma acusação de desvio de recurso de emendas envolvendo um parlamentar do Rio Grande do Sul. O lobista, nesse caso, é o ministro Flávio Dino, o lobista, o relator, me desculpe. Relator, nesse caso, é o ministro Flávio Dino. A palavra lobista estava na minha cabeça, porque eles chegaram ao caso por meio de mensagens de celular de um lobista que estava envolvido no tráfico ali de recursos das emendas, e o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, mandou a Polícia Federal fazer essa operação hoje para fazer busca e apreensão, etc., nos envolvidos. E aí, desde segunda-feira, tinha já um zum de que haveria uma nova operação da Polícia Federal, ninguém sabia direito onde, nem atingindo quem, e isso estava levando a um nervosismo generalizado no Congresso. O que está em curso, né? Uma tentativa de, daqui para frente, apaziguar os ânimos, regularizar o uso das emendas, fazer com que prevaleçam os critérios lá da chamada transparência e rastreabilidade. E os ministros acreditam muito que vai ser educativo o que está acontecendo em termos de investigação, ou seja, os próprios deputados e senadores vão se conter e vão segurar a onda quando perceberem que vão se tornar réus, que vão ser julgados e que podem perder o mandato até ser presos em razão do que está sendo feito com as emendas. Então, não é tanto ficar mais na linha de suspende todas as emendas até regulamentar. Então, voltar a ter um fluxo até para que a relação entre o Executivo e o Legislativo volte a ficar fluida, mas, concomitantemente a isso, fazer com que as investigações andem e que quem fez bobagem com emenda pague por isso. Então, essa tem sido a ideia dos ministros e o temor dos congressistas a respeito disso. Ainda tem emenda suspensa, né? Pagamento de emenda que está suspenso, né? O pagamento geral foi retomado depois das últimas adequações ao que mandou o ministro Flávio Dino, mas eles ainda têm alguns julgamentos a fazer e ainda tem algumas tarefas que têm que ser feitas em relação ao que o ministro tinha pedido. E vai acontecer em breve um julgamento na primeira turma do Supremo que vai ser bem emblemático de como eles vão proceder nessa linha de punir quem fez bobagem com emenda, porque a primeira turma vai julgar se torna ou não réu um deputado do Maranhão, Josimar Maranhãozinho, outro deputado lá, Pastor Gil, e um suplente, Bosco Costa, todos eles do PL, e todos eles envolvidos em uma denúncia de repasse irregular de uma parte do recurso das emendas em troca do fechamento de um contrato com uma empresa. Então, são essas coisas que os ministros acreditam que vão servir para que os deputados e senadores entendam
que o cerco está se fechando e, portanto, parem de fazer esquemas com a liberação de emendas. Então, isso atrelado à transparência e à rastreabilidade faria com que as emendas deixassem de ser um escândalo, como se tornaram nos últimos tempos, depois que virou uma festa ali, uma febre de emendas, né? Uma febre de emendas de 50 bilhões de reais, e os presidentes da Câmara e do Senado estão reivindicando que essas emendas são orçamento do Legislativo, né? Orçamento do Legislativo, criou-se um novo orçamento. Exatamente. Sendo que o orçamento é da União, não é de nenhum dos poderes, né? Exatamente. O orçamento é da população, na verdade. Isso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. E até amanhã e até logo mais no Viva Voz das 6 horas. Até logo mais, até amanhã. Bom fim de jornal para vocês. Até mais tarde, Vera. Até mais tarde. Obrigado.